Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem o prazer de receber a Juliana Hanna Leite Outra. Ela é bióloga, ela é doutora, tudo pela Universidade de São Paulo, e ela tem uma experiência em biologia vegetal, especificamente em morfologia, anatomia floral, biologia floral, ecologia da polinização e sistemática vegetal. Ela lecionou também no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, já foi professora visitante lá da Universidade Federal do ABC e atualmente ela é docente do curso Universidade Aberta do Brasil, aqui na UFABC. Então, a gente agradece muito a presença da Ju, falando hoje sobre biologia reprodutiva, né? E tem aí, ela é uma das autoras, vocês sabiam disso? Ela é uma das autoras daquele artigo maravilhoso que diz da flor primitiva, das angiospermas, né? Obrigada, Andréa. Ana. Obrigada, Fê. Então é isso. Então vocês vão ter uma aula linda sobre as flores, especificamente da angiospermas, né? Que é um grande grupo, uma linhagem que tem, são aquelas plantas que têm raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Tá bom? Boa tarde. Então, hoje eu vou falar sobre biologia reprodutiva de plantas, especificamente das angiospermas. E como a Andrea comentou, as angiospermas são as plantas que têm flores. Então, se a gente pensar nas linhagens de plantas que a gente tem hoje, né, no planeta, tem plantas que não têm flor. Então, aqui eu trouxe o exemplo das plantas que só têm semente, os pinheiros, as pinhas, as gimnospermas, né? Então, só tem semente. E a grande diversidade de plantas que tem hoje é a linhagem das angiospermas, que são as plantas com flores. A gente sabe que em algum momento da evolução as flores surgiram, né, na evolução das plantas, e de um momento que essas plantas surgiram, rapidamente uma grande diversidade de flores surgiram, né, tanto de formatos como de cores, né, muitos tipos de flores, que são muito bonitas e embelezam aí o nosso meio ambiente. E as flores são, assim, a estrutura principal das plantas responsável pela reprodução em angiospermas. Por isso que a gente vai começar falando de flor. Então, o que é uma flor? Então, para vocês entenderem em termos de morfologia, para a gente depois poder associar com a reprodução das angiospermas, as flores são basicamente compostas de poucos órgãos. Então, tem os ciclos, que a gente chama de ciclos estéreis, então são os órgãos mais externos, que a gente chama de sépala e pétala. A pétala geralmente ela é colorida e chamativa, é o que a gente vê mais na flor. E os ciclos férteis, que tem os estames, que produzem os gametas masculinos, que eu vou falar em detalhe mais adiante, que em conjunto a gente chama de androceu, e o gineceu, que é o órgão que vai portar os gametas femininos, que eu também vou entrar em detalhes mais adiante da estrutura dele, gineceu. Então, androceu e gineceu são ciclos férteis e sépala e pétala, né, são ciclos estéreis. Isso é um modelo, né? Aqui essa flor preto e branco, sem graça, né? Vamos ver a realidade. Então, a realidade é essa, né? As flores são muito bonitas. Só de pétala, eu trouxe um pouquinho da diversidade de flor em relação ao número de peças, né? Então, angiospermas têm flores com 3 peças no perianto, né? Sépalas ou pétalas, então flores trímeras. Tem flores que são tetrâmeras, então tem 4 peças, né? 4 pétalas, estão vendo? 4 pétalas. Tem flores que são pentâmeras, tem 5 pétalas, então uma diversidade aí de flores, de tipos de perianto, que a gente chama, né? Sépalas e pétalas. E a nível de curiosidade, uma coisa muito legal é que o número de órgãos no perianto define grandes linhagens. Então, quem está na escola deve ter ouvido falar já sobre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E uma característica que é marcante que difere esses dois grupos é o número de peças, né, no perianto. Então, monocotiledôneas, para quem lembrar, as flores são geralmente trímeras, então são em ciclos de 3 peças. Enquanto que nas eudicotiledôneas,
ela é uma linhagem com muitas espécies, é uma linhagem maior até que a das monocotiledôneas, a gente tem flores com 4 peças, ou mais, 5, né? Tetrâmeras ou pentâmeras. Então, isso são ciclos estéreis na flor. Outras linhagens de zoospermas têm uma variação maior em relação ao número de peças, mas aí é assunto para outra aula. Mas voltando aqui para a biologia reprodutiva, a gente tem depois, mais para dentro da flor os ciclos chamados férteis das flores, né? Então, em relação aos órgãos de polinização masculinos, que a gente chama no conjunto como androceu, existem várias partes. Então, a unidade do androceu é o estame. E o estame ele é composto por 2 partes principais. O filete, que é uma hastezinha estéreo, e a antera, que está aqui na imagem da foto, na fotografia da flor, né? O estame, tem o filete, tem a antera. E é na antera, que a gente está vendo essa farofinha amarela aqui, vai ter a produção dos grãos de pólen. Novamente, isso é um modelo mais simples e mais comum, né? Mas a gente tem uma variação grande de tipos de estame e angiospermas. Então, tem numa mesma flor, às vezes, aqui é de uma flor de ninféia, tem estame laminar até estame bem estreitinho, filiforme, né? Tem estame que quase não tem filete, que é só quase antera. Então, tem uma diversidade grande de tipos de estame também. Mas o que é importante para a nossa aula de hoje é que na região da antera é onde estão produzidos os grãos de pólen e ali o gameta masculino, que eu já vou comentar. Vendo em detalhe, né, o que é a antera, né? A antera, ela tem 2 metades principais. Então, aqui é uma antera, em microscopia de varredura. Ela tem 2 partes principais. Tem 2 laterais, que a gente chama de tecas. Então, aqui uma teca aqui, 2 tecas. E se a gente fizer um corte, abrir essa antera no meio, né, fazer um corte transversal, a gente vai enxergar o que a gente chama de sacos polínicos, ou microsporângio. E como o próprio nome diz, sacos polínicos, porque aqui é a região onde vão se formar os grãos de pólen, que são muito importantes. E angiosperma geralmente tem 4 sacos polínicos por antera, tá, pessoal? Aqui numa microscopia óptica, quando você corta, dá para ver aqui a bolinha, que é o grão de pólen. Aí aqui as tecas, o feixe vascular que vai nutrir essa antera e ele é necessário para trazer nutrientes para esse grão de pólen se formar adequadamente, né? Aqui uma foto mostrando o grão de pólen numa antera que se abre. Então, inicialmente, a antera ela está fechada, né? No momento de liberação do pólen, tem a dissolução aqui dessa região e a antera se abre. E apresenta aqui os grãos de pólen, que quando a gente vê uma abelhinha numa flor, a gente vê ela está coberta de uma farinha amarela, né? Essa farinha amarela é o grão de pólen. E dentro desses grãos de pólen aqui vão estar os gametas masculinos. Tá? Então, isso são os órgãos de polinização masculino. Quando a gente vai pensar dos órgãos de polinização, dos ciclos férteis, a parte do órgão feminino, a gente chama de gineceu no conjunto. Ele é um órgão tão complexo quanto o androceu, né? O gineceu ele tem muitas partes, né? Então as mulheres são mais complexas também nas plantas. Então, como que é esse gineceu? Existe toda uma interpretação. Então, a grosso modo, o gineceu é uma garrafinha com um monte de óvulo dentro. A gente pode simplificar a história assim. Mas, em termos de evolução, se a gente lembrar do que eu comentei no começo, que tem as plantas com sementes. Em termos evolutivos, a interpretação é que o gineceu é uma folha que portava óvulos na margem e que ao longo do tempo evolutivo ela se fechou para proteger esses óvulos nessa garrafinha. E não se preocupem com os nomes, mas para vocês saberem, o gineceu tem várias partes. Então ele tem vascularização, então tem um feixe vascular para nutrir, os óvulos estão lá dentro e o próprio gineceu, o aparelho de gineceu como um todo, né? E ele tem 3 partes principais que são muito importantes. Então, o estigma, que é essa pontinha aqui. O estilete, que é essa parte mais filiforme. E o ovário, que é muito importante, que é essa parte dilatada do gineceu, que tem os óvulos. Protege os óvulos. Aqui é um esquema, como se fosse um corte transversal aqui do ovário, mostrando. Então, os óvulos ficam protegidos pela folha carpelar. Carpela é a unidade do gineceu, né? É a folha que se dobrou. Então, os óvulos ficam protegidos por essa folha carpelar,
fica um espaço que a gente chama de lóculo. A placenta é essa união do óvulo com a parede do ovário, que é muito importante para que os nutrientes que chegam pelo feixe vascular vão nutrir esses óvulos, que são as futuras sementes, quando fecundadas. E nutrir todo o carpelo em si, que a gente vai falar mais adiante, que é importante também. Para se vocês verem, eu comentei que os estames também têm uma diversidade grande de formas e tipos, o gineceu também. Então, o gineceu, a gente pode ter gineceus com garrafinhas os carpelos, nessas folhas separadas. Então, aqui é uma fotografia de um corte transversal de um gineceu, que a gente chama de pluricarpelar, com muitos carpelos, com óvulos dentro. A gente pode ter gineceus com 3 folhas fundidas. A gente vê direitinho, ó, 3 lóculos equivale a 3 folhinhas que se fundiram e podem manter os estiletes de estigmas livres. Então, aqui é um corte transversal. A gente vê os óvulos aqui e a parede aqui do gineceu. Ou pode ficar tudo fundido e a gente olha externamente, parece uma garrafinha só, parece um único carpelo. Mas quando a gente corta internamente, vê que tem várias cavidades, vários lóculos, né? Então é um gineceu pluricarpelar com fusão. Então, só para ilustrar um pouquinho essa variação. Bom, pessoal, eu estou aqui falando de feixe vascular, né? Então, só para esclarecer, a planta, assim como nós, né, animais, a gente tem todo o nosso sistema vascular para o sangue nutrir os nossos tecidos no corpo inteiro, né? Até as veias mais pequenininhas que a gente nem enxerga na ponta do nosso dedo, né? Que a gente só enxerga quando a gente corta, que é aquela desgraça. Planta também tem feixe vascular pelo corpo inteiro, pela flor, todas as partes da flor, mesmo que a gente não enxergue, porque é uma vascularização muito pequena. E por que essa vascularização é tão necessária? O mesmo motivo que é para nós, né? Precisa dos que estão ali, né, vivos, e no caso da flor, mais importante do que isso, né, crescendo, porque aqui eu estou mostrando para vocês os ovários cortados, né, em cortes transversais. Então, ó, vejam aqui a parede do carpelo, não dá para enxergar a vascularização externamente, né, macroscopicamente, né, e veja que tem os óvulos. E a inserção do óvulo com a parede do ovário é o que a gente chama de placentação, né? Então, veja como o feixe vascular é importante. Ele vai estar levando nutrição para esse óvulo, que, se fecundado, vai virar a semente, né? E as paredes, o fruto. Então, é bem importante ter todas essas conexões vasculares aqui com os órgãos de polinização. Aqui, olha que legal, gente. É um gineceu fecundado aberto de uma vagem, nessas que a gente compra para cozinhar. Então, veja aqui as sementes, tá vendo? Aqui já fecundou, aqui já tem semente. E as paredes, a folha modificada, que é o carpelo, está aberto, né, esse carpelo. Esse aqui, ó, é o gineceu de um abacate. Olha como é pequenininho, gente. Então, imagine as mudanças fisiológicas e metabólicas que o gineceu, isso aqui tem, no máximo, 1 centímetro. Imagina a mudança fisiológica que essa região toda vai ter para virar um abacate depois de fecundado, né? Então, essa é a importância aí de ter a conexão vascular, né? Das outras partes da flor com o gineceu e com a semente, com o óvulo, né? Fiquei falando de ovário até agora e óvulo. Vamos lá para a pontinha do gineceu, né? Lembra que nesse esquema, a pontinha aqui do gineceu é o estigma. Essa é uma parte muito importante para o processo de polinização. Por quê? É ela que vai receber o grão de pólen inicialmente. Tem também uma grande diversidade de morfologias, né? Eu trouxe 2 formatos bem comuns, esses formatos globosos, né? Arredondados. Tem os formatos em formato de disco, que são ditos discoides, mas tem uma infinidade de tipos de formatos de estigma. E qual a importância do estigma? É essa região que vai inicialmente receber os grãos de pólen. Então, olha só, e agora, pessoal, vamos começar a notar. Vejam que o grão de pólen aqui, ele não é mais só uma bolinha. Vejam que é uma bolinha com uma perninha. Isso quer dizer o quê? Que o grão de pólen, quando ele chega no estigma, começa uma conversa química nessa região que vai definir se esse pólen for dessa espécie, dessa planta, e for compatível, esse pólen ele vai crescer. E ele cresce para quê? Para chegar lá no óvulo. E dentro do óvulo que tem que ele interessa, que é o gameta feminino, que eu já vou mostrar em detalhe. Então, vejam que bonito na microscopia de varredura, o grão de pólen aqui redondinho, com essa
perninha dele chama de tubo polínico. Então, o tubo polínico já crescendo aqui para penetrar a superfície estigmática, crescer pelo estilete, né? E futuramente, se o que for mais forte, vigoroso e rápido, chegar no óvulo. Então, nesse ponto, tem semelhanças nos animais, né? Não é todo grão de pólen que vai chegar no óvulo, é aquele que tiver a capacidade de crescer até lá. Então, a gente diz que o pólen germina até os óvulos. E é lá que ocorre a fecundação. E quando eu falo, aí eu penso, né? Tá, o grão de pólen aqui tá sobre o estigma. E como ele chega lá? Como ele chega, é aí que está a questão, que eu acho que é a parte mais bonita do processo de fecundação das plantas, que é a polinização. Então, a grande maioria das plantas, não todas, tá, pessoal? Mas a grande maioria depende que animais façam esse transporte do pólen até o estigma. Então, são os vetores de pólen. Então, veja que esse beija-flor, ele visita a flor e leva pólen no bico. Ele visita a flor, se ele encostar no estigma, ele promove aquele encontro do pólen com a superfície do estigma. Aqui a borboleta, mesma coisa. Tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas as pétalas bem rosinhas. E aqui tem as anteras e lá dentro o estigma. Aqui também na borboleta, aqui é o pólen branquinho na probóscide da borboleta e ela vai visitando. Aqui uma abelha, né? Então, tem muitos animais que podem promover a polinização. Nem todas as plantas dependem de animais, mas aí a gente guarda para outra aula o tema de outros processos de polinização não dependentes de animais, tá? Mas existe uma especificidade muito grande, né? Nessa visita que o beija-flor faz ou que a mariposa faz, certo? Em alguns grupos tem. Em alguns grupos, a gente pode até falar com mais cuidado disso numa outra aula, mas em alguns casos, existe um grau de acoplamento morfológico muito grande da flor com o polinizador. Em outros casos, não. Em outros casos, qualquer coisa... Pensa num girassol. Qualquer coisa que pousa ali no girassol, quase tudo poliniza as florzinhas. São Mas outros casos né? são generalistas. Tem flores que são polinizadas. A gente pode falar melhor disso depois, né? Mas só para deixar destacado assim a importância de ter uma diversidade de plantas para se manter a diversidade de insetos, né? Só essa fala que eu queria fazer. Assim. Pode, não, faz, Fê. É isso mesmo, só isso. Então tá bom. A importância, né, de ter uma diversidade de formatos de plantas com diferentes formatos, né, de oferta de recursos. Não é oferta, né? Mas não nesse momento, né? Mas assim, a importância de ter uma diversidade vegetal que tenha diferentes formatos e processos mesmo, para que os animais consigam se relacionar e interagir com essas plantas e garantir a diversidade dos animais também para estruturar essa cadeia, né? Isso, Fê. Não, é lindo. A gente volta a isso. A gente pode voltar nisso na parte de polinização. Fala, Andréa. O único que eu conhecia mesmo, mas eu não lembro o nome do polinizador, é que eu trabalhava muito perto do herbário, né? Então, o pessoal que trabalhava com as malpighiales, que tinha esse sucesso lá da coevolução. Porque malpighiales tem muita planta que é laióforo, aí a glândula de óleo são grupos de abelhas específicos que coletam óleo de malpighiaceae. São grupos de abelhas que não todas conseguem coletar esse óleo, é bem legal também. E se eu não estiver enganada, para quem está escutando aí, malpighiaceae é da família da cerola, né? Isso. Um exemplo de fruto. Isso mesmo. Mas então, pessoal, o processo de polinização a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco. Vamos ver em detalhe o que é o grão de pólen, por que germina, né? Como assim germina? Então, por que o grão de pólen germina? Porque, no fundo, pessoal, o grão de pólen, ele é uma geração muito reduzida da planta, que a gente chama de gametófito. No caso, o grão de pólen, como ele contém os gametas masculinos, ele é o gametófito masculino, né? Ou microgametófito. E ele é uma geração da planta haploide, então tem um único conjunto de cada cromossomo. E o que acontece? Quando ele entra em contato lá com o estigma e começa a germinar, ele sofre um conjunto de mitoses. Então, angiospermas, ele pode ter 1 a 2 células grão de pólen na antera, e quando ele germina, ele pode ter 3, em geral. E aí, uma célula é a célula do tubo, que vai produzir o tubo polínico.
e o núcleo dela fica aqui na ponta, produzindo esse tubo que cresce muito, né? Se a gente pensar no tamanho da flor, cresce às vezes vários centímetros, né? Até alcançar o ovário. Então, a célula do tubo é responsável por isso, que é essa aqui maior, com o núcleo. E dentro dela tem duas células menores, que são as células espermáticas, que são de fato o gameta masculino na planta. Então, percebam que o grão de pólen germinado é uma geração muito pequena e reduzida da planta, que a gente chama de gametófito masculino, tá? Que é efêmera porque depois da fecundação ele morre. Já para a gente entender como que é isso na parte feminina, é um pouquinho mais complexo para variar, né? Então, lembrando que o gineceu, ele tem o ovário, que é uma folha modificada com os óvulos dentro, e dentro do óvulo que vai estar essa geração. Então, como que é? Então, aqui em corte transversal do ovário, a gente vai ver as paredes do carpelo, que é a folha modificada, e o óvulo aqui. E o óvulo, ele é uma estrutura super complexa. Então, aqui em corte, a gente vê esses tecidos homogêneos, de repente, um tecido central mais distinto. E esse tecido central é o que a gente chama do gametófito feminino, que em angiospermas ele tem 7 células e 8 núcleos, em geral, tá? Então, aqui é um óvulo em vista lateral. Então, o gametófito feminino reduzido, que essa geração haploide vai estar lá no meio, com as suas 7 células e 8 núcleos. Uma dessas células é o gameta feminino, que é a oosfera, e tem outros tecidos ao redor. Então, tem um tecido que a gente chama de megasporângio, que é 2N, é haploide. A gente tem 2 tegumentos ali protegendo, e uma abertura bem pequenininha, que é a micrópula, que é por onde o tubo polínico vai penetrar e liberar os gametas dentro aqui desse gametófito, tá? Então, aqui a oosfera é o nome que se dá em plantas para o gameta feminino. Então, vejam que incrível, pessoal. E cuidado para não confundir, né? A Andréa me lembrou bem já, antes da aula. O gameta feminino em animais a gente chama de óvulo. Em plantas, o termo é diferente. O óvulo não é o gameta feminino. O óvulo é uma estrutura complexa, com 2 gerações da planta ali, 2N e N, e dentro desse óvulo vai ter o gametófito com a oosfera, que é de fato o gameta. É a célula que vai ser fecundada, vai ser célula gamética feminina. Deu para entender, pessoal? Então, aqui, para ver a microscopia, né, pessoal? Não é tão simples, microscopia você tem que fazer vários cortes, você vê um monte de célula, mas dá para ver aqui a região da oosfera, né, e o gametófito feminino, né? E esse gametófito também é haploide. Então, pessoal, para entender, então, eu fui falando as coisas separadas, vamos juntar isso no ciclo de vida da planta, né? Então, a geração da planta que a gente vê, que a gente chama de geração dominante, ou seja, que predomina no ciclo de vida, é o que a gente chama de esporófito, né? Então, ele tem a haploidia 2N, ele tem 2 conjuntos de cada cromossomo, e ele compõe quase todo o corpo da planta. E aí o que acontece? Como que o esporófito 2N dá origem aos gametófitos N? Que é o que esse processo está mostrando aqui. Um processo que chama de meiose, divisão reducional. Então, lá dentro da antera, uma célula específica dentro da antera vai sofrer meiose, vai gerar 4 células filhas N, né? Porque divisão reducional, meiose, uma célula 2N gera 4 células N, e cada uma delas vai formar um grão de pólen. Quando dentro da antera, geralmente com 2 células, né, por mitose. Quando ele germina lá na superfície do estigma, vai dividir mais uma vez para poder aqui fecundar o gameta feminino. Isso na antera. No gineceu, lá dentro do óvulo, vai ter uma célula específica, que também vai sofrer meiose. Só que dessas 4 divisões que geram 4 células N, 3 vão degenerar em geral. Isso acontece. E uma, sim, que vai sofrer mitose e formar o gametófito feminino de 7 células e 8 núcleos. E a oosfera é a que vai ser fecundada. Em sendo fecundada, né, N mais N vai regenerar um embriãozinho aqui, 2N da planta. E vai ficar lá dentro da semente, envolto por um tecido nutritivo, que também é produto da fecundação de uma outra célula especial dentro do óvulo.
e esse embriãozinho que vai se nutrir dentro ali da semente vai regenerar a planta jovem. E aí o ciclo se reinicia. A gente tem, que nem você mostrou, você tem lá a folha que vai fechar, forma os Aqui. capelas, e você tem vários óvulos. Aí, Ou mais, depende da planta. fecunda um óvulo ou uma oosfera só? Porque eu tenho Depende, óvulos. sim, depende muito, depende muito tem plantas que têm um óvulo só, e plantas que têm muitos óvulos vai depender de quantos grãos de pólen vão chegar naquele estigma e conseguir chegar naqueles óvulos. Então, depende muito aí do processo de polinização, né? O quanto o vetor está trazendo de pólen ou outros fatores, quantos gametas estão chegando de fato lá naqueles óvulos, né? Dentro daqueles óvulos. Porque naquela imagem, sim, porque naquela imagem de uma lupa, né, do estereomicroscópio que você mostrou, de uma secção que está cheio de óvulos que dá para ver, isso, né? Então, isso. assim, por exemplo, de um óvulo daquele lá, ó, é essa aí mesmo, de um daquele só é que acabou fecundando. E daí vai formar. Pode fecundar vários, tanto que a gente pega frutos que tem um monte de semente, né? Pode fecundar vários, pode ter vários grãos de pólen ali atuando e fecundando muitos óvulos, tá? Bom, pessoal, por hora, essa é a nossa conversa de hoje, de biologia reprodutiva de plantas angiospermas. Como o assunto é extenso, a gente ainda fez mais um vídeo para vocês assistirem e concluir esses temas tão interessantes que a gente está conversando. Obrigada pela atenção.